Olá, quem está aí? Célia. Oi, Gil. Ó, Gil, você fala aí se tem meia cabeça, uma cabeça inteira, viu? Mas fala aí nos comentários que eu não consigo ver o WhatsApp. Vamos lá. Hoje teremos a Arlete, do Porto da Paz. E aí? Hoje vai encher aqui, a Arlete é popular. Vamos lá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá! Olha quanta gente! A Arlete já está entrando. Oh, alô Brasil! Nossas lives são internacionais. Oi, Cris! Olá! Hoje nós estamos com uma música de Amigos para Sempre. Eu já vi. Um beijão. Boa tarde, não é, Cris? 17:01, já te chamo, Arlete. Já, já. Vai se preparando aí. Amigos para sempre, não é, gente? Não existe fronteira nenhuma que contenha uma verdadeira amizade, um verdadeiro amor, não é? Nós estaremos juntos para sempre. O verdadeiro amor, ele ultrapassa vidas. Quantos amigos espirituais nós não temos? Pessoas que nos amam e sempre amaram. Só que uma hora nós estamos do lado de cá, outra hora estamos do lado de lá, não é verdade? Mas a vida continua, é sempre assim. Aí, vamos lá. E o amor transpõe qualquer distância ali, é verdade. Olha lá, que coisa mais linda. Aí, Janete. Dá dó, né, de tirar? Mas a gente vai ter que tirar, não tem jeito. Então fica aqui a mensagem de que somos e seremos amigos para sempre. Ou diria, amores para sempre, não é? Deixa eu só terminar aqui, já vou. É lindo. Brasília Bonfim. Aê. Exatamente. E vamos para a nossa doutrinária, para a nossa live, uma live que sempre é muito esperada no domingo, 17 horas, no Fonte de Luz em Trancoso. Hoje nós vamos ter a nossa amiga Arlete Oliveira, que é do Porto da Paz, trabalhadora do Porto da Paz. Ela vai nos falar como estamos reagindo. Vamos chamar a Arlete. Vamos lá, cadê a Arlete? Olha lá, Arlete Oliveira, tá aqui. Arlete. É a Liana. Vamos lá. Aí, Arlete, seja bem-vinda. Obrigada. Coisa boa te receber. Bom é estar com vocês. Que bom você aqui em Trancoso sem ter que pegar a estrada, não é não? Muito bom, Olha, né?
Tem muita coisa complicada nessa pandemia, mas tem muita coisa boa, né? Uma Certo. delas, oi, Lai, uma delas é essa, que de repente toda aquela dificuldade de distância, de transporte, alguns não iam de carro, tinham que ir de ônibus, não tem ônibus, o ônibus para a determinado horário. Tudo isso já não existe mais. Então agora é bem mais fluido. É como se a gente estivesse no mundo espiritual, não é? Convidou Telepaticamente, A Arlete aceitou, a Arlete está aí. telepaticamente nós estamos, né? Por telepatia, praticamente, porque é a tecnologia que faz com que a gente apareça nos lugares que não estamos presentes É fisicamente. verdade, é verdade. Bem, seja muito bem-vinda. Nós vamos Obrigada. funcionar assim. Vou te explicar. Eu vou fazer agora a prece inicial, aí eu vou passar a palavra para você, que vai nos falar de como estamos reagindo. Se você Exatamente. quiser interagir, eu vou estar o tempo todo com você. Se tiver alguma pergunta, eu vou compilando aqui e no momento oportuno eu faço a pergunta para você ou você abre um espaço para mim. Então é Ok. isso. Eu estou aqui à sua disposição, certo? E a prece final, se você concordar, você faz para a gente, tá bom? Pode Eu vou ser. te dando Pode uma ser. noção do tempo e Certo. você fica bem tranquila, assim, Aham. bem de boa para poder fazer Geralmente minhas vai conversas são fazendo. Eu bem vou te avisar, quando curtas. faltar uns 10 minutinhos, eu te dou já Tá. um alô, tá bom? Mas não Então se sejam preocupe, não, todos minhas bem-vindos. conversas são bem curtas. Não, mas está ótimo. Viu? O importante é o recado. Pratinho. Exatamente. Magali, beijo para você. Olha lá, muita luz. Seu fã-clube está aí, Alete. Bora lá. São minhas Então vamos companheiras de fechar. caminhada. Companheiros, vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecendo por esse momento, nos conectando à fraternidade do Fonte de Luz em Trancoso, essa casa abençoada que acalma e acolhe os nossos corações. Nós estejamos conectados com esta casa, com aquele espaço, e que a fraternidade de trabalhadores do Fonte de Luz possam abençoar a Arlete, que ela possa colocar para nós o seu coração, que possa colocar para nós o recado necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Pedimos ao Pai que nos abençoe, que abençoe os nossos lares, de onde estivermos vendo essa live, que nós tenhamos a paz, o amor e a abertura do nosso coração para aceitarmos toda a boa nova que vamos escutar hoje. E com a oração do Pai Nosso, nós damos por aberto os nossos trabalhos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, assim é e sempre será. Arlete, a tribuna é sua. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde e noite, né? Que o amor do Mestre Jesus se faça constante em nossas vidas. Um pouquinho emocionada por causa da música, né? A música me faz lembrar a nossa Dri, que já voltou para a nossa pátria verdadeira, foi a minha coordenadora na 7ª Escola de Aprendizes do Evangelho. Tenho muita gratidão por tudo que aprendi e que ela despertou através das suas aulas e da sua forma de conduzir o curso para conosco, os trabalhos que ela fez no Porto da Paz. E a gente fica, às vezes, ainda meio triste, porque nós não estamos ainda acostumados com essa mudança, ainda não nos percebemos ainda esses espíritos imortais, que horas estamos aqui e horas não estamos. Estamos na nossa verdadeira pátria. Então, ainda pelo nosso egoísmo, nós temos muita necessidade da presença física,
né? A presença física nos diz muita coisa. E nós sofremos, né? Sem necessidade nenhuma. No dia que nós tivermos essa consciência de que nós estamos aqui, podemos um dia estar lá também, e vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias até aprendermos, nós teremos uma compreensão e talvez não tenhamos uma tristeza, tenhamos a saudade só, né? Mas a tristeza não. Mas é muito bom, a música é linda, adoro. Ela encerrou o meu curso da 7ª Escola de Aprendiz com essa música, Amigos para Sempre. Quem fez o curso comigo está recordando disso, junto com ela é a nossa coordenadora. Então, gratidão, gratidão ao Fonte de Luz, por ter me convidado para essa conversa da tarde. Gratidão a vocês, que são pessoas queridíssimas, você, a Gil, a Neidoca, as outras pessoas que eu não conheço, não sei assim de nome, mas vocês três, como tiveram muita convivência conosco no Porto da Paz, são pessoas queridas, queridas mesmo, entendeu? E são reencontros de almas dessa existência. Nós somos reencontros de alma dessa existência. Então, o nosso assunto da noite, como estamos reagindo, eu estava estudando alguma coisa com relação a isso, uns livros, e fiquei em dúvida com o título, como estamos reagindo, porque a gente sabe, aprende na doutrina que não é reagir, é agir, né? Mas depois que nós fomos começando a conversar e a reflexionar a respeito de determinadas coisas, nós percebemos que as reações também são necessárias. Depende da condição da nossa reação, mas as reações também são necessárias, é um instrumento de autodefesa nosso. Agora, como externamos isso, é que nós vamos ver durante essa nossa conversa daqui da tarde, né, que eu digo que é uma conversa, né, porque eu não sou palestrante, eu converso, eu leio e gosto do assunto e falo. Então, no livro Nascente de Bênçãos, que é de Joana de Ângeles, que é um livro belíssimo, ela vem tratar desse assunto que nós vamos falar aqui, sim, porque é um assunto que está relacionado com o nosso momento atual também. O nosso momento da pandemia, esse nosso momento de afastamento dos entes queridos, esse momento de também muita convivência juntos, em uma casa só, que termina tendo relações desfeitas, entendeu? Então, como é que nós estamos reagindo nesse momento tão adverso da nossa vida, né? O que é que está nos acrescentando? O que é que nós estamos percebendo e refletindo a respeito disso? E Joana de Ângeles, nesse livro Nascente de Bênção, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem trazer para nós que essa irascibilidade, que eu fui ver que palavra era essa, é irritabilidade nossa, no momento atual nossa, é uma condição humana que nós estamos tão desequilibrados que nós estamos tendo posições defensivas em todos os momentos, aguardando atitudes ou atos ou ação de outra pessoa, tanto real como imaginária. Às vezes nem existe aquilo, mas a gente se aborrece ou sabe que alguém fez algum comentário e a gente já tem aquele hábito que a gente já conhece. A gente começa a criar um diálogo imaginário. Se me disser isso, eu vou dizer aquilo. E chega, às vezes, quando você conversa com a pessoa, enquanto a pessoa tem absolutamente nada disso. Mas essa irritabilidade nossa, essa forma de demonstrarmos essa agressividade, que ainda faz muito parte de nós como instintos, porque nós saímos praticamente do mundo primitivo e viemos para um mundo de provas e expiações. Né? Ainda temos muito instinto e muito aguçado, porque nós ainda não aprendemos a trabalhar com essa parte mais sombra ou menos leve da nossa vida. Então ela vem nos dizer que aí a gente cria essas defensivas, né? Às vezes reais, as pessoas nos agridem a gente, ao invés de respirar, ouvir e não responder, ou as imaginárias que a gente vai criando, né? E aí nós vamos tendo dificuldade de nos posicionarmos de forma serena, em frente aos desabores da vida. Os desabores vão se apresentando para nós não vamos tendo esse posicionamento sereno, porque não temos a compreensão que aqueles desabores nós temos coparticipação. Eles não nos acontecem por acaso, né? Ou nós permitimos, ou nós agimos daquela forma e aquele desabor vem acontecer com a nossa vida. E aí nós vamos buscando uma forma de
meramente reagir, nos transformando em vítimas. Então, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do meu relacionamento afetivo, eu sou vítima de meu relacionamento interpessoal, porque eu criei para mim uma forma de ver a vida, ver o que se apresenta de dificuldade para mim de uma forma diferente. Eu acho que é o outro que está me fazendo. O outro está reproduzindo, às vezes, atos que eu sou portadora, né? Ou que eu causei para fazer com que ele tenha aquela atitude. Tem outro livro também, Jesus e o Evangelho, que é de Joana de Ângeles também, por Divaldo Franco, que ele tem um capítulo que é a vingança. E é interessante que esse capítulo, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, para ler, a gente vê que tem muita coisa parecida. Então, essa área psicológica de Joana já estava inserida no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec há 160 anos atrás. Ela agora está trazendo de uma forma mais ampla, mais psicológica, para que a gente tenha um raciocínio até pelo passinho que a gente já deu, todos nós na humanidade somos diferentes de 100 anos atrás, né? E então ele vem trazendo nesse capítulo, que é a vingança de Jesus e o Evangelho, dizendo que nós não devemos, que nós devemos ter resistência ao mal. Todo o mal que queiramos fazer em nós, ou que nós queiramos fazer, nós temos que ter resistência, porque resistimos, porque nós somos portadores dessa resistência. Nós temos essa condição de estarmos trabalhando e prestando atenção a essas coisas, a esses dissabores que nós vamos fazer com o outro, ou que o outro vai fazer conosco. E quando nós começamos a resistir a esse mal, nós vamos elucidando essa posição nossa de não sermos vítima. Porque quando nós temos essa posição de sermos vítimas, ela vem trazer para a gente que isso é um problema psicológico chamado patologia do ego insubordinado. Então, é uma patologia que nós desenvolvemos em nós pelo fato de não aceitar a dor como aprendizado. Então, nós achamos ainda, mesmo nós que lidamos nas lides espiritistas, muitas vezes nós achamos que a dor, que o sofrimento, é uma punição. Porque nós não compreendemos ainda que é um ensinamento, é uma lição. Porque nós somos ainda tão ligados, tão arraigados ainda materialmente, como seres. Eu sou Arlete, eu não sou Arlete, eu estou Arlete. Mas eu sou um espírito milenar que vem trazendo, né, inúmeras coisas boas e inúmeras coisas menos boas na minha bagagem reencarnatória. Então, quando a gente deixa esse ego insubordinado aparecer, aí sim, aí nós vamos se sentir injustiçados diante de todas as circunstâncias. Porque meu ego está sendo ferido. Então, eu sou injustiçada. Nós não paramos para analisar ainda, nós não tivemos ainda, ou não temos, ou não queremos, eu acho que é muito mais a gente não querer, pensar parar um pouco para pensar em todas as decisões de nossas vidas, que nós temos, sim, toda a capacidade, toda a potencialidade de ir para o caminho melhor. Mas é que o caminho melhor, ele é mais difícil. Porta mais estreita, né? Exatamente, aquilo da porta mais estreita é a porta mais larga. Né? E a gente não se convence disso, passa por desabores, no momento dos dissabores e das dores, nós sofremos, chamamos por Deus, chamamos por Jesus, por todos os espíritos de luz, mas uma melhoradinha que a gente tem, a gente esquece. Né? A gente não prestou atenção que quando nós ficamos, eu lembro muito lá, e ela está aí, ela sabe disso, onde nós estávamos conversando sobre isso, a Laíde tem coisas assim que ela me disse, eu digo a ela que ela é responsável por um monte de coisa comigo, em especial pelas frases que ela sempre disse em conversas e em trabalhos espirituais na casa, entendeu? Para a gente angariar coisas boas, a gente tem que estar no bem. Para a gente ter amigos espirituais bons, a gente tem que estar praticando o bem. Como é que eu quero ter uma vida que eu
que uma vida tranquila, que eu não vou ter... Primeiro porque eu vou ter que sempre que ter esses dissabores, porque são colheitas minhas de semeaduras passadas. Isso é a coisa assim mais certa que nós temos na vida, é exatamente de saber que nada é por acaso. Que tudo nós somos copartícipe, arquitetos e somos também semeadores. Não é isso? Então, quando a gente vê quando esse ego nosso insubordinado é muito mexido, aí eu sou injustiçada. Eu sou injustiçada porque lá no meu trabalho, eu trabalho tanto, mas o meu chefe não olha, não vê. Faça a sua parte. Não faça pensando na volta. Não faça pensando no truco. Então, aí, quando nós temos essas atitudes, nós começamos a reagir de formas grosseiras, ásperas, ofensivas. E aí nós vamos vendo o que é que aquela resposta, daquela reação que nós tivemos, o que é que vai trazer para mim. Se numa hora de uma dor, de um desabafo, de uma calúnia, de um maltrato que fizerem comigo, eu tiver uma reação de olhar, como a gente diz, olha com cara de paisagem, deixa a pessoa esbravejar e olha com cara de paisagem. Mas essa cara de paisagem para a gente é tão difícil, a gente acha que não, isso é covardia eu não responder. Né? Eu não posso fazer isso porque eu tenho que falar que eu sou forte igual a ele, que eu não vou ficar por baixo. Né? Tá pensando que vai fazer comigo o que faz com as outras pessoas, né? A gente fala assim, você vai falar, a pessoa fala isso, vem trazer o recado, leva o recado também. A gente tem muito isso, né? Muito instintivo, ainda muito latente, muito arraigado, gente, muito atavismo ainda da nossa era primitiva, e que nós não temos mais desculpa, mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, sim, mas nós estamos no mundo de provas e expiações exatamente para aprender. O aluno que entra na primeira série é para um dia passar para a segunda. Ele não vai para a segunda sem passar pela primeira série, né? Pelo primeiro estudo. Não é isso? Então, se a gente ficar dizendo, não, mas eu ainda estou na primeira série, você não vai passar para a segunda série nunca. Nem para a terceira, nem para a quarta. Um dia você vai ter que passar, no caso do desenvolvimento espiritual, no caso da evolução espiritual, queiramos ou não, um dia vamos ser. Né? Vamos ser espíritos bons. A demora na temporada é nossa, é das nossas reações, é das nossas ações, é das nossas atitudes no mundo e com as pessoas, é que nós vamos vendo isso. Então, o vingar-se, o não vingar-se, não retribuir o mal com o mal, não é uma covardia, de forma nenhuma. É uma forma, um aprendizado que nós temos, que se nós não reagirmos à altura daquele que está nos agredindo, para ali, não vai para frente. E se a gente começa a debater ou começa a discordar de diferenças, existe uma coisa muito, muito atual nos tempos nossos. Falta de respeito pelas diferenças. A gente não aprendeu isso. Se eu gosto de azul e você gosta de vermelho, eu vou ficar danada da vida com você, porque você gosta de vermelho, eu gosto de azul, então tem que ser o azul que tem que ser o predominante. Então a gente vai gerando nisso dificuldades na nossa vida, vai gerando nisso desconforto no meio onde a gente vive, e criando até uma certa inimizade da nossa presença em determinados lugares. Né? Nós vamos ficando persona não grata, porque todo lugar que as pessoas dizem uma coisa porque não é porque você não acata. Isso em toda a nossa área. Política, sempre social. Polêmica, né, Alex? Sempre a pessoa que é sempre polêmica e fala, não convida fulano, não, porque, nossa, ele sempre arruma uma confusão. Exatamente, sempre a contrária, sempre não... Partindo daí já também, Paty, como você falou, trazendo para a gente também um link que de quem fala isso também está fazendo o desrespeito à diferença. Porque é aí que é aí que está a nossa reação. As pessoas são desagradáveis, nós temos que trabalhar com elas desagradáveis, se tiver, lógico, se a gente puder, o máximo, não estar próximo, tudo bem. Mas se porque aquela pessoa vai ensinar para a gente que nós não podemos ser igual a ela.
que não, nós não queremos ser igual a ela. Então, às vezes, aquela forma dela ser traz para a gente essa sabedoria. E nós não olhamos muito por esse campo. Nós olhamos só porque está me incomodando. Seja de que forma só. Na política, social, na família, no trabalho, na sociedade em geral, onde estivermos inseridos, a pessoa que faz a diferença. O que não compactua conosco nos nossos gostos são pessoas que nos incomodam. Porque nós não temos a tolerância e a indulgência de entender que aquela pessoa está no caminho dela. É fácil? Não, é difícil. Aí eu me lembro da minha amiga Ana. Se fosse fácil, que mérito nós teríamos, né? Mas só que nós temos que esforçar. Nós temos que aprender que essas dificuldades vai trazendo para a gente as reflexões para sermos melhores, para pensarmos como estamos agindo e reagindo, porque às vezes não é só a nossa reação, é a nossa ação também. Às vezes nós temos a ação da maledicência, ouvimos ou sabemos de alguma coisa já passando para frente da forma que eu acho e que eu entendo, não é isso? Então as nossas ações também contam. Porque as nossas reações vai depender também das nossas ações e das ações das pessoas conosco, para nós termos uma vida mais tranquila, né? E ainda no livro, nesse mesmo livro, que é um livro belíssimo, quem puder ler, leia, que é Nascente de Bênçãos, que é da Joana de Ângeles, ela vem nos trazer também nessa lição que o problema dessa irritabilidade nossa é porque nós estamos desequilibrados emocionais. Eu estou terminando de ler esse livro, depois vou ler até uma página, por isso que ele está aqui, O Cultivo das Emoções, do Marlon Reckendal. É um livro que você lê, quando você está terminando, você volta para ler o primeiro capítulo, quando você está no meio, você volta para o segundo capítulo, porque ele traz reflexões de coisas que você diz, gente, mas é assim, porque eu não pensei assim. E ele vem trazer exatamente isso, que quando as nossas emoções estão desequilibradas, elas fazem com que nós ficamos destilando fel. Tudo para nós é dificuldade, tudo para nós é queixas, tudo para nós é lamentações, porque nós estamos em desequilíbrio. Então, não nos aproximamos das pessoas para acrescentar alguma coisa de boa, ouvi-lo, ou até falar mais do que eu ouvi, que é o meu caso, que gosto de falar muito, mas com um olhar, você está olhando para a pessoa, mas você está ouvindo a pessoa falar, mas mentalmente você está, mesmo que você não expresse, estejamos trabalhando essa amorosidade. Que se a pessoa chega com raiva, me permitam contar um episódio assim, que é uma das coisas que ficou muito, muito gravado em mim, e até uma coisa assim que eu não gosto porque é muito pessoal. Meu menino trabalha na Vivo, no Caçula. Hoje está na Vivo em Fortaleza. Um dia eu estava na loja lá acertando uma coisa com ele, chegou um senhor desesperado, descontrolado. E ele, o jeito dele, quem conhece ele sabe. O jeito dele, ele é todo calado, ele ri muito, você conversa as coisas, faz uma piadinha, ele ri, mas ele é muito caladão. E esse rapaz chegou querendo quebrar a loja da Vivo aqui em Porto Seguro. Ele chamou, senhor, faça favor, o senhor senta aqui. Não, não. Ele disse, não, sente aqui na minha frente, por favor. Deixa eu conversar com o senhor para saber o que é que se passa. Ixi, travou, hein? Ixi, gente, travou. Saiu? Tá voltando. Não, né? Tá voltando. Vai, volta. Aí, quando o rapaz esbravejou bastante, ele disse assim, o senhor terminou? Aí ele chegou e disse, não, o senhor já terminou de falar o que é que o senhor queria, agora eu posso tentar resolver o problema do senhor? Esse homem até hoje, é assim, tem adoração por ele já está em Fortaleza, mas porque ele foi, pegou o problema, não era lá grande coisa, resolveu, só que as outras pessoas não tinham resolvido. Ele resolveu o problema, primeiro deixou o homem descarregar tudo, descarregou, ele agora eu posso ajudar o senhor. Então é muito isso, essas reações que nós temos das ações das outras pessoas, é isso que vem trazer, porque se a gente começa a discutir no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma sintonia, a gente começa a destilar um fel
que vai terminar criando umas antipatias gratuitas. Quantas antipatias gratuitas não tem aí? Porque um passou, deu bom dia e o outro não respondeu. Não é isso? Então vamos criando essa antipatia gratuita e vamos querendo exigir do outro aquilo que nós não damos ao outro. Porque se o outro chega bravo e eu me comparo a ele, me nivelo a ele, eu não estou dando a oportunidade a ele de entendê-lo. Vou exigir dele que quando ele vier... o senhor quando vier falar baixo, eu atendo. E não é assim. Quando o senhor vier, da forma que o senhor vier, eu vou estar preparada para lhe atendê-lo em qualquer situação. Citei essa situação de meu menino, pelo fato que é uma coisa que me marcou muito. Né? Eu não esperava, inclusive eu não esperava isso dele, porque é um menino jovem, mas aparentemente o espírito deve ser milenar, igual os nossos. Então, quando nós vamos tendo essas atitudes de nos nivelarmos, de sermos grossos, de sermos antipáticos, nós vamos ficando solitários, porque nós vamos ficando com uma maneira impositiva e rude, com as pessoas, e passamos a isso, sem dúvida, de contribuir com aqueles amigos invisíveis que estão na mesma sintonia, torcendo para que não dê certo. Ou por ignorância, ou por não querer ainda ver a vida no mundo verdadeiro como ela é. A aceitar pelo orgulho, a aceitar suas dificuldades, né? Porque tem aqueles espíritos que desencarnam nesse nível de sintonia e que percebem, às vezes a gente sabe, mas às vezes eles não percebem que estão desencarnados, percebem às vezes que estão desencarnados, mas pelo orgulho, por não querer aceitar que tem que melhorar, porque o outro ofendeu ele, porque o outro feriu ele. Quantas vezes nós vimos isso em mediúnica, né? Os espíritos, mas ele me fez isso. Sim, tem quanto tempo? Milenarmente, tem séculos. E a pessoa ainda guarda aquilo, e fica com aquilo, e com aquela raiva, e aí vai fazendo, vai criando essas dificuldades. E esse vínculo, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente morre, esses vínculos de ódio não se rompem. Pelo contrário. É o mesmo, é só que é distorcido, isso, né? Exatamente. Né? Esses vínculos de raiva e de ódio, eles não rompem. Eles continuam mais fortalecidos para quem foi. Porque eles desencarnam ou morrem naquela sintonia de raiva. O dia, se o que ficou ainda não tiver uma conduta bacana, aquele um dia, seu obsessor um dia vai lhe encontrar, seu credor vai lhe encontrar e vai perturbá-lo. E quantas vezes atendemos isso na mediúnica? E eles não querem ser porque eles acham que o outro está tendo mais oportunidade. E não é isso o caminho nosso, né? São as nossas reações. E isso está se tornando muito difícil nos nossos dias atuais. Nós labutarmos com essas provocações alheias. Está sendo muito, muito, muito difícil, porque nós temos um cultivo muito grande da nossa personalidade. E aí, com esse cultivo da nossa personalidade, vem o orgulho. E aí nós achamos aquilo que nós já iniciamos falando, nós achamos que se eu não fizer na mesma altura, ou um pouco mais do que ele me fez, eu sou covarde. Porque o meu orgulho é imensamente grande. Então, somos assaltados por esses amigos espirituais que estão nos auxiliando, que estão nos perturbando para exacerbar essas atitudes, e cada vez as atitudes vão ficando maiores, porque nós não estamos percebendo que as nossas reações estão sendo, né? E aí, nós, quando ficamos estudando, nós pensamos assim, sim, mas nós sabemos que já é isso. Nós já compreendemos, nós que somos da doutrina espírita, já compreendemos que é assim. Que as nossas reações, a depender das nossas reações, nós criamos laços de desafetos milenar. Como vamos fazer para que a gente perceba isso? Aí vem a grande pergunta, tão falada, tão dita nas doutrinações, tão falada nos púlpitos da vida, nas palestras, nos cursos, que é a 919 do Livro dos Espíritos. Me permita ler, porque eu gosto muito de ler, porque eu gosto de falar na íntegra.
né? Quando Allan Kardec indaga aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz que se tem o homem de transformar moralmente e não ser arrastado para o mal. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E como é esse conhecer a ti mesmo? Como é que nós autoconhecemos? É nos olharmos no espelho e acharmos que hoje estamos um pouquinho mais gorda, menos gorda, hoje estamos com cabelo branco, amanhã não estamos mais. Não é isso. É a viagem para dentro. É fácil essa viagem? Não, porque a gente não quer perceber as nossas limitações. Então fica difícil a gente aceitar aquelas limitações que nós temos. Ah, eu não sou uma pessoa invejosa. Nós somos invejosos ainda. É porque nós pensamos que a inveja é aquilo de querer que o outro se dê mal, e que eu querer. Não, a inveja até é um elogio, falsa inveja. Se você chegar para mim e dizer, Arlete, comprei uma casa bacaninha, a casa do meu sonho. Ai, que bacana, Pátria. Eu não sei onde ela arrumou dinheiro. A cabeça já pensa assim. Isso é um tipo de inveja. Porque eu não estou dizendo, poxa, Pátria, que bacana, ai, que felicidade, eu quero conhecer. Não, a gente não faz isso. A gente faz assim, comprou? Com que dinheiro? Quando a gente tem a coragem de perguntar, a gente pergunta com que dinheiro. Quando não, a gente pensa, mas comprou com que dinheiro se ela não tinha dinheiro? Então, isso é inveja. Então, essas dificuldades, essas limitações que ainda temos, ainda fazem parte dessa caminhada nossa, exatamente dessa saída do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, é muito duro a gente ver. É muito duro a gente ver que nós somos intolerantes, é muito duro a gente ver que nós somos invejosos, que nós somos maledicentes. Porque é outra coisa que nós temos que aprender muito, a gente pensa que o maledicente é só o que fala. O que ouve é maledicente tanto quanto o outro, porque está ainda com a responsabilidade maior, porque está dando ao outro a oportunidade de estar falando e ele está ouvindo, porque se não tiver, né, quem ouvisse, Não tivesse não tinha. audiência, né? Exatamente, se não tivesse palco nem palma, não tem, né? Não tem espetáculo. Então a gente precisa muito ver essas coisas, esse autoconhecimento nosso, para a gente ver as nossas reações, para a gente perceber por que reagimos daquela forma. Porque nós reagimos, às vezes a pessoa diz assim, nas nossas lides espiritistas, são as, como é que a gente chama? Os milindres. Ah, o milindre, não fala com fulano que fulano tem milindre. Se ela tem milindres, ela vai aprender a trabalhar, porque nós estamos numa casa espírita, numa escola religiosa, para aprender a trabalhar os nossos milindres. De uma vez? Claro que não. Claro que não. A natureza não dá salto. Eu não venho com várias limitações para querer trabalhar nessa, mas aquela que é mais recorrente na minha vida, aquela que eu vejo que eu mais maltrato as pessoas, que eu mais faço inimizades, é aquela que eu tenho que trabalhar. Então trabalhe bem feito. E esse autoconhecimento nosso, para nós fazermos essa mudança das nossas reações diante das adversidades da vida, tem que ser uma coisa muito honesta, muito leal. Eu sou assim, eu estou assim, eu vou modificar, eu vou tentar aquilo que Santo Agostinho fala na resposta da pergunta 919. Ao deitar, revise seu dia. Veja as suas ações bacanas e veja as menos bacanas. As suas ações bacanas, no outro dia você põe força para elas serem mais fortalecidas e as menos você começa a se vigiar. Olha, né? É o vigiar e orar que Jesus veio ensinar para a gente, né? Eu fiz de novo, desculpa. Mas também não ficar fazendo só, me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe, não. Fiz, presto atenção àquilo, posso até repetir mais algumas vezes, mas bem menos e cada vez menos, porque eu vou descobrindo que são coisas. Então eu vou percebendo que minhas reações de agressividade, de ser rude, de ser impositiva, de ser impulsiva, vai diminuindo. Vai diminuindo, porque é, é, é isso que é essa transformação moral. E através dessa transformação moral, nós vamos percebendo, porque nós vamos nos conscientizando que nós somos seres divinos, essências divinas, mas que ainda necessitamos desse crescimento, desse progresso. Vamos para a lei do progresso no livro, no Evangelho, no livro dos Espíritos, no terceiro livro. Toda hora sai. A terceira
No terceiro livro, a lei do progresso é exatamente isso. Nós não nascemos maus. Na nossa caminhada, nós vamos angariando as nossas dificuldades. E na nossa caminhada, nós vamos trabalhando para que elas sejam retiradas. E prestarmos atenção que aqueles que caminham conosco, que aqueles que cruzam o nosso caminho, que fazem com que tenhamos reações adversas, reações não nobres, reações não leves, esses são os sinalizadores de nossa mudança interior. São Ele os é que... nossos mestres. Exatamente. São a nossa charrua, né? Que a gente diz, o parente difícil. Ah, eu tenho um irmão que é difícil. Pois é, meu amigo, é esse que você vai ter que trabalhar. Porque esse é que vai ensinar a tolerância, a indulgência, a paciência, é exatamente aquele difícil. A gente quer, no mesmo caso, a gente volta ao caso da porta larga. A gente não quer, a gente quer o que dá menos trabalho, né? Às vezes a gente comenta assim, brincando, a gente comenta assim, gente, tem gente que entra, tem gente que entra na doutrina espírita, tudo bem, isso é muito relativo, mas tem gente que entra na doutrina espírita, amanhã já é um santinho, ai, porque Jesus... Eu não gosto dessas mudanças assim. Eu gosto de mudanças que você demonstre quem somos, como estamos, quem somos não, como estamos no momento, e que podemos sim ter a possibilidade de estar atentos àquelas sinalizações que aqueles companheiros nossos, através de ações não muito nobres, vai mostrando para a gente aprendendo. Às vezes a gente comenta muito com a Laide. Outro dia ela me fez até essa pergunta, a gente brincando, ela me fez essa pergunta. O que é que a doutrina, o que é que uma mediúnica ela ensina? A não ser igual. Eu disse várias coisas, né? A ser amorosa, ter amorosa. Depois ela disse, não, outra coisa. Eu disse a não sermos iguais àqueles espíritos, a trabalharmos para não chegarmos no plano espiritual, igual àqueles espíritos que vêm trazidos numa mediúnica com rancor e com ódio. Então, o exemplo, né, aquelas pessoas que nos dão exemplos não são nobres, eles estão nos dando o exemplo para que não sejamos iguais. Para que não sejamos iguais. Alete, eu falava assim, na mediúnica, que tudo que acontece lá é um recado assim, ó, presta atenção na sua vida, porque eu posso ser você amanhã. Exatamente, exatamente. A gente até brinca assim, gente, foi tão bacana hoje à noite a mediúnica, e interessante que determinado espírito veio me dizer assim, olhe, cuidado, eu fui assim, estou tendo a oportunidade de ser atendido, quantos séculos e quantos anos você passará né, numa crosta terrestre, eu não gosto muito dessa palavra umbral, porque eu acho que umbral fica parecido com o negócio de inferno, pela essa parte de sofrimento, de caminhos não muito bons, até ter a oportunidade de ser atendida, ou de perceber que estou sendo atendida pela espiritualidade. Porque nós temos que ter essa percepção também. E dentro dessas nossas ações e reações, nós vamos entendendo que tudo que Jesus nos disse é valiosíssimo 2020 anos depois, pelo menos pela data que contam para a gente não aprendeu quase nada. Uma caminhada grande, Jesus com a paciência incrível conosco, nos dando oportunidade, nos trazendo ocasiões, nos botando pessoas na nossa caminhada, de família, de amigos, para que a gente vá percebendo as coisas, e nós vamos vivendo a gente vive tão desconexo com a realidade de nós como espíritos imortais, que nós vamos vendo só a aparência do que nós somos, do que nós estamos aqui. E vamos esquecendo o que Jesus nos disse. O reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus é de quem tem paz na consciência, é manso e pacífico. Mas aí voltamos para a mansuetude, que nós achamos que a mansuetude é passividade, e passividade é covardia. E não é ser manso. Jesus não veio ensinar a gente para que a gente saia aceitando tudo que façam com a gente, não.
Jesus veio ensinar para a gente que nós temos... Jesus teve reações. Né? Jesus teve reações no templo, quando ele chegou, que estavam sendo vendidos, a fé. Ele teve a reação. Mas que reação? A reação do ensinamento. A reação de não sermos iguais. Né? A reação especificamente de não sermos iguais. Então, quando nós compreendermos que a mansuetude não é a passividade, a mansuetude é a sua ação, é a forma sua de agir, é a forma sua de compreendermos que temos sim, às vezes, que dar uma resposta, que temos sim que nos autodefender, mas como? Como eu vou reagir àquela ofensa que me fizeram? À mesma altura? Ou eu vou procurar parar, pensar, aquilo que Chico disse, bote um gole de água na boca, conte até 10, e depois veja se você quer responder, se você quer se nivelar. Então, essa reflexão que nós temos que se fazer com relação a essa pergunta. Como estamos reagindo? Como estamos reagindo, principalmente em um mundo tecnologicamente super avançado, mas moralmente ainda muito atrasado. Muito atrasado. Intelectualmente e tecnologicamente muito avançado, já bastante avançado, mas moralmente ainda estamos praticamente como há 2000 anos atrás, ainda com as mesmas dificuldades, ainda com o mesmo orgulho, ainda com o mesmo egoísmo, com a falta de tolerância com as pessoas, e nós temos que entender que para sermos seguidores do Cristo, nós temos que trabalhar e realizar tarefas no bem, apaziguar discórdias, né? Sermos trabalhadores realmente lúcidos da mensagem do Cristo. O pouquinho ainda que a gente pode entender. Ontem eu estava conversando com amigas, a Laide estava presente também, e eu lembrei de uma palestra que eu vi, e como eu gostava muito de conversar com o João, eles sempre vinham me trazer aqui em casa, ele, a Laide ou ele, eu sempre perguntava, João, o que é que você achou da palestra? Aí determinadas coisas que tinham me tocado, que eu na hora sentia assim, meu Deus, isso não é dentro da doutrina, eu perguntava, ele me dizia, e um dia alguém falou que para a gente evoluir está muito difícil, é muito difícil ainda a gente evoluir. Aí eu perguntei, eu achei assim estranho, né? Porque parece que é uma escada que a gente vai subindo, e se a gente cair do primeiro, não subir para o segundo, fica no primeiro tempo todo. Aí eu perguntei para ele, João, é assim? Ele disse, não, Arlete, a nossa evolução espiritual não é uma escada, é uma espiral. Eu posso estar no princípio da espiral, trabalhar tão bem, que ao invés de eu ir para o mundo de regeneração, eu vou para o mundo feliz. Quando é hoje, essa amiga me manda uma página do livro que ela está lendo, do trabalho que ela está fazendo, exatamente isso, sobre um livro de André Luiz, que uma dessas, é porque está no celular, eu não decorei, de uma dessas personagens de um livro de André Luiz, trabalhou tanto em uma encarnação que na seguinte ela já veio para um mundo melhor. Porque a gente pensa que é uma escadinha que a gente vai subindo, e não é. Isso depende de nós. Para que eu venha no mundo de regeneração, vai depender de mim. Mas não necessariamente que eu tenha que vir no mundo de regeneração. Eu posso trabalhar, nós podemos trabalhar de uma determinada forma, de vir em um mundo melhor do que o de regeneração. Porque não é o mundo, não é? A gente vai, transição planetária, o pessoal pensa que é o planeta que vai sair do lugar. Não. É a nossa modificação, é o nosso trabalho, é a nossa transformação, é a nossa forma de ver as pessoas, é a nossa forma de ver as vidas. São frases que eu tenho de Alaíde, ela sabe disso, eu gosto muito. Gente, a gente para trabalhar com pessoas, com espíritos, nós temos que gostar de gente. A gente tem que gostar de gente. Não é eu gostar de fulano, de bitano. Eu tenho que gostar do ser humano, de gente. E aí, quando a gente tiver mais encaminhado nesse sentido, nós vamos perceber que nós estamos realmente levando e entendendo a mensagem do Cristo, a mensagem que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás, né? Que é no trabalho do bem, nos melhorarmos. Nós temos um pouquinho mais de privilégio, nós que já morejamos na doutrina espírita, já tentamos compreender, já refletimos, nós temos um privilégiozinho um pouquinho maior do entendimento, mas também temos uma responsabilidade maior,
Porque nós já conhecemos, há muito será dado, há muito será cobrado de que muito foi dado, né? O Evangelho nos ensina isso. Então, quanto mais nós tivermos esclarecimento disso e não praticarmos, para nós vai ser contado como uma coisa tipo, eu tenho uma habilidade em uma coisa e não ensino para outra pessoa, entendeu? Ou não desenvolvo aquela habilidade, porque há muito será dado, de muito será cobrado a quem foi muito dado. Então a gente pensa nisso, a gente começa a analisar com o que é que esse momento atual, o que é que essas oportunidades que nós temos de estar conversando em lives, de estar ouvindo palestras, de estarmos lendo belíssimos livros psicografados por espíritos iluminados, está trazendo para a gente modificar a nossa forma de estar inserido na sociedade, com as nossas ações e com as nossas reações, né? Nós podemos sim ter a reação, uma reação de alguém que vem com uma ação de ódio, nós temos a reação do amor. Alguém que vem com a ação da incompreensão, nós reagirmos com compreensão. Então, isso são reações benéficas. A pessoa vem com a ação mal e nós devolvemos com o bem, que é o que Jesus nunca devolva o mal com o mal. Sempre devolva o bom, que depois gerou aquele gentileza, gera gentileza, né? Não é isso? Porque se a pessoa vem com uma atitude grosseira, nós temos que ter a calma de entender que aquela pessoa, naquele momento, ela está desequilibrada. Ela não está em perfeito estado. Está desequilibrada por ignorância, está desequilibrada por às vezes, estar passando por dificuldades maiores do que a nossa, né? Está desequilibrado por, sei lá, por N motivos, ela pode estar desequilibrada, né? E nós temos que perceber que 2.200 anos, com toda a paciência que Jesus tem conosco, ele já está esperando essa contribuição nossa para a construção do mundo melhor. Porque o mundo melhor quem vai construir somos nós. Então Jesus está dando essa oportunidade e nos falando e nos mostrando para termos essa leveza de gestos nobres, leveza de palavras doces, compreensíveis. Não necessariamente que a gente pensa quando a gente fala assim, ser carinhoso com a outra, é estar abraçando, beijando. Não é isso. É ser carinhoso até mentalmente, lembrar de alguém nosso que, né, como foi o caso da nossa amiga Adriana, lembrar à noite, assim, nas nossas preces, uma gratidão por tanta coisa, por mínima que tenha sido, mas que ela contribuiu, um João, que foi mais próximo nosso, eu estou falando eles dois, porque são mais próximos nossos, mas alguns de nossos familiares, nossa mãe, que já partiu, que nos deu a oportunidade de estar aqui reencarnados, porque se não fosse ela, nós não estaríamos, né, ou se ela não quisesse, nós não estaríamos, nossos irmãos que contribuem de alguma forma para que a gente possa. Então, Jesus está esperando muito que nós nos habituemos com isso, com as palavras doces, com gestos nobres, com leveza de sentimentos, com sentimentos sublimes. E assim nós vamos reconstruindo a nossa essência, a nossa natureza real, que é a natureza divina. Porque nós somos criados à imagem do Mestre, de Deus, não fisicamente. Nós somos criados à imagem de Deus nos atributos do bem. Nós temos eles todos dentro de nós. Né? Eu gosto muito de falar que a gente diz assim, vou fazer a sopa para fazer caridade. Vou fazer a sopa para fazer caridade, não. Estou indo para a sopa, porque tem espíritos lá, às vezes até menos abastados financeiramente do que eu, mas que estão me dando a oportunidade de eu trabalhar os sentimentos de caridade que eu tenho dentro de mim. Não é isso? Eu não estou fazendo para o outro está me dando a oportunidade de eu trabalhar uma coisa que é minha, que eu tenho, que é latente em mim, porque eu sou esse espírito divino, criado à imagem e semelhança de Deus, nos atributos do bem. Então, por que nós não começarmos a pensar, a analisar as nossas reações, quando tiver as ações mais que não sejam nobres, aquelas ações mais grosseiras, por que nós não pensarmos numa reação mais nobre? Né? Numa reação de se a pessoa vem com ódio para cima de você, devolva o amor, devolva o carinho, devolva um olhar carinhoso. Né? A pessoa vem para gritar com você, não grite igual, fale baixo, ouça. Se não quiser ouvir, saia de junto. Mas não revide, não reaja da mesma forma que aquela pessoa vem trazendo a ação. Então, a nossa reflexão
Oi, Alete, eu falo sempre oi. assim, não leva tudo para o lado pessoal, porque não é para você, não é? É como Exatamente. É a gente pensar isso. E mesmo que seja para a gente tem umas coisas assim que a gente tem que pensar. Mesmo que seja para a gente tem que parar e pensar o seguinte. Ele disse para mim, né? Eu senti que foi. Primeiro que se a pessoa não disse nominou e eu senti que foi para mim, eu vesti a carapuça. Então, já levou é para o lado sinal que eu pessoal. tenho alguma coisa naquele meio, né? E se a pessoa disse, eu levo para casa, analiso. Hum, Se vai me acrescentar alguma coisa, eu absorvo. Se não vai, eu descarto. tudo bem. É, Né? Quem vai ficar quem vai ficar com as palavras malditas, as palavras malsãs, a agressão é o outro. é verdade. Eu analisei. Ó, ele me disse isso com relação a mim. Será que. Deixa eu passar. E aí tem que ser leal também, honesto. Será que Não pode realmente eu tenho descartar isso? tudo, tem que se Dizer, perguntar. não, eu não sou Será? assim. Não. Ah, Será que eu realmente estou desse jeito, estou agindo desse jeito? Deixa eu pensar aqui. Aí penso, aí digo, tô. Então, ficar quietinha, vestir a carapuça e trabalhar. Não tá, paciência, descarta. O outro disse, porque se sentiu, ou tá naquela condição, ou se achou naquela condição de dizer. Então, se nós prestarmos atenção a tudo que o Evangelho vem nos dizer, a doutrina, essa doutrina esclarecedora que vai trazendo tanta coisa boa para nós, né? Se nós aprendermos, porque nós aprendemos, nós não aprendemos, nós não trazemos para dentro de nós aprendemos intelectualmente, nós lemos, sabemos que é assim, conscientemente nós sabemos que é assim, a consciência é assim, mas não despertamos a consciência para que ela aprenda, para que saibamos que é assim, me chamou de maledicente, eu vou prestar atenção e vou ver que eu sou realmente maledicente. Sou maledicente, então vou trabalhar a maledicência. É essa, é esse link de franqueza que nós temos que ter das nossas percepções. Ao invés de dizer, você é maledicente. Eu não, nunca falei nada e debater. Vou maledicente reagir é você. exatamente, vou reagir exatamente como ele está querendo que eu reaja. Maledicente é você. Pois é, né? Entendeu? Então, é dentro desse caminho, é nessa conversa nossa, é nessas reflexões nossas, nessas leituras, que nós vamos pegando em nós as nossas dificuldades com honestidade. Tem que ser honesto, porque se não for honesto, não muda não. Se ficar cobertando, não sou assim, mas fulano também é. Eu sou assim, mas sou um pouquinho. Fulano é mais do que eu. A gente não modifica, a gente não tem nada a ver com o outro. A gente tem que ver que o nosso processo de prestação de conta é aqui, a nossa consciência, quando a gente chega lá. Não é a sua consciência, não é a consciência de Maria, nem de José, nem de João. É a minha consciência. Eu vou me haver com a minha consciência. E vou chegar lá e vou dizer. Aí vem o remorso, porque perdi tanto tempo, tive a oportunidade de aprendizados e perdi tanto tempo. Tive a oportunidade de não reagir daquela forma e reagir. Tive a oportunidade de não agir daquela forma e agir. Vai ser num pulo amanhã? Não. Mas tem que começar. A estrada é comprida, mas começa pelo primeiro passo, por maior que ela seja. Né? A gente tem que começar pelo primeiro passo. Então, que nós possamos refletir a respeito dessas nossas reações, como estamos, o que é necessário fazer, como esse autoconhecimento, essa viagem para dentro de nós realmente, essa viagem de nos percebermos realmente que ainda temos dificuldades, que ainda temos limitações, porque o mundo regenerado está vindo aí. E o mundo regenerado não é o planeta que vai sair e entrar outro planeta, somos nós que vamos ser transferidos em uma nova reencarnação para esse ou para aquele outro mundo, ou para um mundo parecido com a Terra, ou às vezes até menos progresso, com menos progresso do que a Terra, que nós vamos levar aquilo que aprendemos, como foi a história dos capelinos, né? Ou queremos ir para um mundo onde vamos ter novos conhecimentos, é aquilo da espiral. Nós não saímos do início da espiral para o segundo, não. A gente pode sair do segundo para o terceiro, para o quarto. Isso vai depender da gente, de cada um de nós.
Então, que nós possamos prestar. Eu queria ler uma coisa que nós estamos relendo um livro que a Laide pediu. Nós estamos relendo um livro para na quinta-feira, quando a gente retorna à Mediúnica, então, nos estudos, nós vamos falar a respeito exatamente de um tema que foi o tema ai, meu Deus, lá de Salvador. Esqueci. Agora do congresso que passou. E é o tema e um dos temas é como estamos encarando a morte e o morrer. Aí a Laide lembrou do livro Voltei, que nós estudamos na Escola de Aprendizes, né? E disse, que tal a gente ler? Ela tem as intuições dela lá, e a gente voltou a ler. E tem uma coisa que o irmão Jacó fala com relação aos ensinamentos do Cristo, né? E ao Evangelho, que ele nos diz assim: guardemos a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Então, o Evangelho não é um código para que a gente comente, eu estudei, vou comentar, vou falar ali, vou subir no púlpito, vou falar, vou conversar com alguém, vou falar. Não é isso. É o código de sabedoria para nós, para ser aplicado em nós, para nós. Porque quando eu aprendo, através do meu exemplo, o outro aprende. Né? Quantas vezes a gente tem pessoas que não gostavam da doutrina espírita, ou não tinham conhecimento da doutrina espírita, conversa 1, 2, 3, 4 dias com a gente, conta de novo, conversa de novo, já começa a perguntar coisas diferentes, a gente já começa a dar umas orientações, de repente a pessoa fala, diz, eu quero tal livro para ler. Eu queria entender, que livro você me indica? Entendeu? Isso é uma forma que a gente está passando e fazendo a divulgação daquilo do Evangelho de Jesus, que não é para eu saber, aprender, compreender, subir no púlpito e fazer e não agir, e não praticar. Sentir e praticar. Amada, É o código de sabedoria. Amada, a gente tem mais uns 4, 5 minutinhos. São todos seus. Essas reflexões, eu gosto muito de encerrar assim, as conversas que eu tenho com as reflexões, para que nós tenhamos assim, sem pieguismo nenhum, sem falsas esperanças, sem falsas fés, de que, eu já sei, já li, já aprendi. Não, a mudança é nós, é conosco. É conosco. Eu mudo tudo que está ao meu redor. A partir do momento que eu mudo o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, tudo que está ao meu redor muda. Mesmo que não mude como eu gostaria que mudasse, mas eu já enxergo de outra forma. Porque eu já tive essa compreensão que o outro é diferente de mim. Que o outro tem uma caminhada, somos iguais na essência, mas temos caminhadas diferentes. Temos progressos diferentes. Eu digo que a gente tem uma sacolinha. Quando a gente encarna a primeira vez, a gente vem com um alforjezinho. Não sei se você sabe, isso é coisa muito de nordestino. Uma sacolinha do lado. E nós vamos vendo as pedrinhas na estrada. A gente vem com uma pedrinha só, mas aí eu vejo aquela pedrinha ali, aquela é mais bonita do que a minha. Aquela é de fulano, eu vou pegar e boto. E vou enchendo o meu alforje de pedra, e chega um momento que a gente não consegue carregar. Aí, quando a gente não consegue carregar, a gente começa a questionar Deus. Que nós temos a presunção de questionar Deus. Por que comigo? Por que com minha família? Por que foi agora? Por que assim? Nós temos essa presunção. Nós nunca perguntamos o que é que eu fiz para isso acontecer. E para que isso aconteceu? Que aprendizado eu tenho que tirar disso? Para que foi? Eu questiono o porquê, porque nós ainda temos muito esse hábito, né? Muito vinculado, muito firme em nós, e que nós achamos que se eu ofender Patrícia e pedir desculpa, eu estou me humilhando. Eu estou dizendo, não, eu pedi desculpa, se ela não me desculpar, o problema é dela, eu já pedi, já me desliguei. É igual o perdão, né? A pessoa pensa que vou dar o perdão a fulano, a gente não dá o perdão a ninguém. A gente se liberta de uma carga que não era nossa e que nós estávamos carregando. Porque quem praticou a carga foi o outro, né?
Não foi vou perdoar fulano que ele me ofendeu. Não, ele foi o ofensor. Chico tinha uma frase que eu acho assim belíssima e que sempre, sempre eu estou lembrando comigo. Prefiro ser o ofendido do que ser o ofensor. Porque o ofendido, desculpa, segue a estrada dele. O ofensor não, vai ter que recompor o equívoco dele das leis divinas que ele desrespeitou. Né? Então, que a gente possa estar durante essa semana aí, durante essa pandemia, durante essa ida de muitas pessoas queridas nossas e que nós não entendemos, nós não desrespeitamos os desígnios de Deus, questionando, né? Nós não sabemos de nada. Então, lógico, tristeza vamos ter, saudades vamos ter, pensar que aquela pessoa foi fora do momento, nós não temos a capacidade para isso. Quem somos nós para saber qual era o processo reencarnatório daquela outra pessoa? Né? Já pegando esse gancho pelo fato de pessoas queridas. Ontem foram 3 pessoas amigas nossas. Né? Foi a menina Drica, a irmã de Fernando Portela, poucos minutos depois, e um amigo que teve uma churrascaria há muito tempo aqui, estava morando em Cabralha, não sei se você lembra da churrascaria do Maçã, que era ali na Marechal, entendeu? Mas e aí? O que é que nós podemos questionar a Deus? Não. Orar, pedir a Deus que esses espíritos sejam amparados, que Deus e que Jesus esteja fortalecendo essas equipes que estão em volta da crosta terrestre, recolhendo esses espíritos que estão, muitos, retornando sem conhecimento da vida, revoltados, né? Porque não é uma doença fácil, a gente sabe que é uma doença terrível, mas ela está aí para quê? Para ensinar o quê para a gente? A gente já parou para pensar? Restringir famílias de estar juntas? Restringir famílias, avós de ver seus netos? Restringir você de ter seu ganha-pão? Restringir você de visitar um ente querido seu que está doente? Ontem essa amiga disse uma coisa que eu disse a ela que eu vou levar para o resto da vida. Essa doença leva as pessoas como se a pessoa estivesse numa festa de saia francesa. Sai sem se despedir. Tá na festa e sai sem se despedir. Você não pode nem se despedir. Entendeu? É uma coisa... Não, mas tem um ensinamento dentro disso. Vamos parar para ver se não são nossas reações que está fazendo que, né? Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Nós tivemos talvez aí um tempo bom de amor, não aprendemos, agora está vindo a dor, para que a gente possa refletir. É doído, é dolorido. Deve ser muito dolorido para uma família que está perdendo um ente querido seu, que não pode nem participar em ver o corpo. Deus Deus é de ter muita piedade. E essas equipes espirituais que estão pela crosta terrena recolhendo esses espíritos têm que ser fortalecidas através das nossas orações, das nossas vibrações, para que estejam amparando essa. Porque deve ser muitos espíritos revoltados, com desconhecimento, achando que não foi na hora certa, e tudo isso. Isso só Deus para nos dar as explicações. Não é isso? Então, que reflitamos essa semana muito a respeito da nossa forma de agir, de reagir no contexto onde estamos inseridos, né? Para estarmos trabalhando aquelas coisas que são dificuldades, que são limitações em nós, devagarinho, gradativamente, mas continuadamente. Né? A natureza não dá salto. Tem que ser, a gente planta a sementinha, ela fica ali, brota, cresce, dá o fruto. Assim é conosco na nossa caminhada evolutiva. Agora, agradeço muito as suas reflexões, muito bom. E a prece agora é sua. Obrigada. Então, assim, já envolvidos nessa energia de serenidade, de reflexões para a nossa vida, de mudanças, de percebermos que necessitamos sim ser melhores. Vamos trazer à nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, vendo-nos olhar com seu olhar sereno em cada um de nós,
nos dizendo: irmãos, tenham paciência, trabalhem, modifique-se, mude, aprenda o Evangelho do nosso Pai, os ensinamentos do amor, da paz, da serenidade. Oremos um pelos outros nas vibrações carinhosas de amorosidade, de entendimento, de compreensão, envolvendo o nosso planeta Terra em muitas vibrações de amor, as nossas casas espíritas, aos mentores responsáveis pelas nossas casas espíritas, pelas equipes espirituais que estão incansavelmente trabalhando, recolhendo esses irmãos nossos de retorno à pátria espiritual. Mestre Jesus, nesse momento em que estamos tendo essa oportunidade de fazer essa vibração, nós te rogamos, tende misericórdia de nós, tendes compaixão, nos dando a oportunidade de estarmos recomeçando, nos dando a chance de estarmos recomeçando de maneira diferente, de maneira serena, de maneira carinhosa, amorosa, uns para com os outros, nos dando a força, a fé e a esperança que nossas reações sejam sempre reações do bem. Abençoa-nos, gratidão, gratidão e gratidão. E gratidão. Que bom, bom ter você, te agradeço demais pela conversa. E um beijo no seu coração, agradeço a todo mundo também. Que esteve conosco. Dá um beijo na Gil, na Nedoca, viu? Tá Dá um todo beijo mundo na... aí. Tá todo viu? mundo Dá aí. um beijo na Gil, na Nedoca, em todo mundo daí. Amo vocês, amo Fonte de Luz. Eu tenho a mania de dizer que o Luz da Ajuda é filha. E o Fonte de Luz é o neto do Povo da Paz. Então, o amor é bem reforçado, porque o amor do filho é uma coisa, do neto é 2 vezes mais. Verdade. E um beijo para sua família também, Arlete, para os seus meninos, para os seus netinhos, filhos lindos. E estamos todos juntos. Quarta-feira temos o Evangelho no Lar, às 9h. E estão todos convidados. E agora, daqui a pouco, tem a palestra no Porto da Paz, não é isso? Do Ronaldo, do Ronaldo. Ronaldo do Luz da Ajuda, do filhinho, vai falar na Casa Mãe. Que é o o filhinho vai falar na Casa Mãe. Obrigada, um beijo muito grande para vocês. Muito obrigada mesmo. Beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Você também.